Olá, eu sou Panicaia, estou aqui para dar continuidade ao nosso curso Folhas de Orixá. E como foi dito na nossa aula passada, quando eu apresentei a aula de introdução e abordei os assuntos que seriam falados aqui durante o nosso curso, eu disse que a gente iria começar e vamos iniciar hoje com a aula de uma folha muito importante, que é uma folha de Exu. Nada mais, acho que interessante do que a gente começar com o Exu, com uma folha de Exu, já que Exu é o primeiro, né? O número 1, é aquele que recebe primeiro as homenagens. Então, antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês se inscrever no canal, curtir, compartilhar. O intuito é apenas divulgar a cultura, conhecimento, informação e preservando também, a gente sabe, preservando o segredo. Eu não estou divulgando aqui nada demais, né? Porque a gente sabe que só se aprende mesmo frequentando uma casa de santo, participando dentro de um axé. Candomblé é o dia a dia, não adianta teoria, mas a gente pode sim divulgar, esclarecer muita coisa importante. Então eu vou começar falando da palmatória do mato, também conhecida como por vários nomes: palma do diabo, palma forrageira, figueira brava, figueira da Índia, tem muitos nomes. Palma do diabo, é um cactus. A característica é sempre ela arredondada ou oval e achatada. Muitos espinhos, alguns grandes, outros pequenos, alguns sem espinho. Esse aqui, essa espécie é a palma doce, e ela tem poucos espinhos, mas os espinhos são tão fininhos que incomodam muito, sabe? Então existem mais de 200 espécies dessa folha, desse cactus, que é uma erva, que é uma folha de Exu. A gente chama cada folha dessa, a gente chama de raquete, tá? Então, muitas dessas folhas, dessas palmas, elas são naturais. Existem mais de 200 espécies, como eu falei. Muitas delas são naturais, outras são híbridas naturais e outras são híbridas por influência da mão do homem. Porque como acontece com as orquídeas, por exemplo, eu sou orquidófilo, eu conheço um pouco de orquídeas, e a gente sabe que sempre se cria uma espécie nova polinizando. A gente tira o pólen de uma flor, passa para uma outra. Por exemplo, pega um pólen de uma flor branca e bota numa flor vermelha, e a gente vai conseguir uma espécie híbrida. E essa próxima flor dessa nova planta, ela vai nascer vermelha com branca, matizada, entendeu? O mesmo acontece com a flor do cactus, da palma. O homem, em busca de melhor qualidade da planta, ele busca aprimoramento. Então ele faz a inseminação, poliniza mecanicamente outras espécies para chegar à espécie ideal. Por que o homem fez isso? Por que o homem faz isso? O inseto faz e a gente tem híbridos naturais. O homem faz, a gente tem híbridos que não são naturais, são híbridos influenciados pela mão do homem. E tem as espécies que são espécies endêmicas, tem as espécies raízes mesmo, né, que já existem. A espécie que veio da África original que veio da África, chama-se palma orelha de elefante. Então a gente vai encontrar, essa por exemplo aqui é a palma doce. A palma doce, ela tem um espinho pequeno, é mais ovalada, né, e um pouquinho mais comprida, mas tem grandes espécies. Tem a palma gigante, que ela tem uma folha arredondada muito grande, o espinho é grande. Tem uma espécie espada, que ela tem o formato de uma espada. A orelha de elefante, ela é arredondada, mas ela é meia ondulada, entendeu? Todas são muito parecidas, porém a gente encontra algumas particularidades, algumas diferenças que vai fazer com que a gente classifique a palmatória do mato.
ou a palma do diabo, ou a palma forrageira, não importa, porque a gente sabe que de região para região muda o nome da folha, da planta. Isso é um processo comum e normal. Então, uma vez que as ervas vieram da África para cá, as que vieram aqui, obviamente, foram renomeadas. E dentro de África também, quando vai de um lugar para outro, também é renomeada, porque cada povo, cada povoado, cada lugar tem a sua língua. Mas a folha, ela é o que é. Então, o mais importante que o nome é conhecer a folha. Tá? Isso no meu ver. Então, vou botar ela aqui, os espinhozinhos dela incomodam. E a gente sabe que na tradição do candomblé queto, a gente encontra muitos livros, a gente encontra muita coisa escrita, muitos artigos, a gente encontra bastante material para estudar e aprender. Mas na parte da Angola, a gente quase não encontra. Na parte Congo-Angola, a gente não encontra. Então eu vou divulgar mais, procurar trabalhar um pouco mais dessa parte da tradição Congo-Angola, da tradição Banto, e mas também vou abordar a parte Yorubá, a parte Nagô, de todos os povos. Vou procurar também entrar nisso aí. É óbvio que não vai dar para eu falar tudo sobre uma determinada erva, mas a gente vai tentar conduzir da melhor forma possível. O nome dela, no dialeto Banto, né, do Candomblé Angola, do Congo, chama-se Bavu-Kisasa. E é uma erva que, como todos os cactos, ela tem um poder de defesa, ela tem um poder de proteger a sua casa. É muito bom ter ela plantada na porta, ou do lado de fora, ou do lado de dentro, ou do lado esquerdo, entendeu? Porque ela vai fazer um trabalho de repelir a energia negativa, de assustar os adioguns, assustar os espíritos trevosos, assustar os quiumbas, tudo aquilo que não presta, as energias negativas, e ele vai assustar e absorver e segurar. É uma erva de defesa, é uma erva de proteção, é uma erva que a gente tem que ter, é bom ter na nossa porta, perto da entrada da nossa casa. Eu ensinei, né, eu falei um pouquinho na primeira aula sobre a colheita da erva, né, como se tirar a erva, né. Eu vou dar algumas sugestões, vou falar um pouquinho sobre. Eu posso chegar, por exemplo, sempre na parte da manhã, antes do sol nascer, ou com o sol já nascendo fresquinho, ou à tarde, quando o sol baixar, até as 6 horas da tarde. Depois disso não se deve colher ervas, como eu falei na primeira aula introdutória. Então, a gente pode chegar lá, oferecer umas moedas, né, no pé da planta, no pé da erva, pedir licença aos orixás, ao dono da mata, aos donos das folhas ali que a gente está colhendo, né? Ou oferecer botar uma canjica, botar uma caçá. Cada um tem um ritual. O que se for fazer com fé e cada um dentro da sua liturgia, cada um dentro da sua vertente, faz lá o seu ritual, para não chegar e botar a mão na planta e tirar de qualquer jeito. A gente deve sempre pedir ter um ato, né, de respeito, e esse ato de respeito corresponde a eu pedir licença para colher aquela erva, sem matar a erva, sem destruir, tá? Então, uma vez que eu colhi a erva, eu vou levar para a casa de santo, para que possa fazer os rituais. E toda erva tem uma reza, um orê, um ofó. Toda erva tem um encantamento que a gente pode falar para potencializar o poder daquela erva. No caso da palmatória do mato, Bavu-Kisasa, a gente pode falar Macaia Macaia Palamuvó, Macaia Bavu-Kisasa. Então, podemos fazer essa reza, né? E para encantar a folha, e aí podemos usar de acordo com o ritual que se vai fazer, e aí realmente não tem como eu chegar e falar. Até aqui tudo bem, daqui para lá a gente só mesmo dentro de uma casa de santos, aprendizados e tudo mais que vai se desenvolver daí em diante. Eu não sei se eu falei, mas se eu não falei eu vou repetir. Existem mais de 200 espécies
dessa erva da palmatória do mato. Mais de 200 espécies, algumas híbridas, como falei, outras naturais, e o que importa. Por isso, essa variedade muito grande de espécies. Mas o importante é que elas têm, todas essas espécies, elas têm a mesma característica biológica. Então, elas podem ser usadas para a finalidade, para Exu. Todas são de Exu, todas são de Pombogira. Lembrando que Pombogira corresponde ao Exu nigeriano, né? Pombogira. Pombo significa encruzilhada. Ingira ou Ingila significa caminho, né? Porque o L e o R no Kimbunda é muito próximo. Então, Pombogira, em caminhos e encruzilhadas. Então, é a divindade dos caminhos. Essa folha, ela é importantíssima porque acredita-se, cientistas acreditam que ela é a folha que vai salvar a humanidade em períodos de seca, num futuro próximo, num futuro distante, a gente não sabe o que pode acontecer. Por quê? A composição dela é 90% de água e 10% de matéria seca. No Nordeste brasileiro, ela é uma planta que existe muito no México, e existem plantações e plantações, hectares e hectares dessa erva. Por quê? Primeiro, no deserto, na Caatinga, no Nordeste, onde períodos de seca são muito grandes, estão usando essa planta para poder alimentar o gado, porque ao mesmo tempo que ela alimenta o gado, ela nutre em relação à água. Ali ele come e bebe, porque hidrata o animal. E existem plantações e plantações de palmatória do mato para alimentar gado e para alimentar também ovelhas, cabras, esses animais de pasto. Se usa muito essa folha para alimentá-los, e é o que está mantendo e o que pode manter eles vivos durante grandes períodos de seca. Porque a palmatória do mato, os estômatos dela se fecham. Primeiro, que ela tem uma camada muito resistente que segura a umidade dela por dentro. À noite, quando tem sereno ou quando chove, além dela absorver a água da terra pelas raízes, ela absorve dos estômatos, como eu falei na primeira aula, né? São poros que existem na folha, toda folha tem, e que durante o dia, folhas que vivem no calor muito intenso, elas se fecham para não desidratarem, secarem e morrerem. E durante a noite, elas se abrem para quê? Para poder receber, no caso a palmatória do mato, para poder receber o sereno, a umidade do ar, a chuva. Então ela absorve a água, a umidade, para poder se manter viva. Então ela sobrevive a meses e meses e meses de seca. E ela pode salvar o homem. E não só os animais, como também o homem. Além disso, ela é muito usada na indústria de cosmético, porque ela é muito rica em vitamina A. Além dela conter essa vitamina A, ela também contém ferro, proteínas, ela é antioxidante, tem pectina, ou seja, ela é uma planta maravilhosa e mantém o gado nutrido quase tanto quanto o milho. Ela também, existe uma espécie também que é palma de colchonilha. É uma das espécies que era muito frágil e ela era constantemente atacada por colchonilha, que é um insetozinho que ele vai lá e se alimenta da planta e mata a planta praticamente. E só que ele deixava um líquido vermelho. Então esse líquido vermelho é usado para fazer corante, e aí ficou chamado também de palma de carmim ou palma de colchonilha. E a indústria de corantes também entrou aí para poder usar dessa reação da colchonilha com o cactus, para poder fazer essa reação e produzir esse corante chamado carmim, né, que é um corante vermelho. E só que o mais importante para essa folha é realmente a alimentação do gado, produção de cosmético. Então os cientistas começaram a trabalhar essa folha para melhorar a situação dela, melhorar a estrutura dela, para que ela fosse resistente à colchonilha
e pudesse perdurar e se proliferar para poder alimentar e hidratar o gado. Para uso medicinal, a gente usa a palmatória do mato nas seguintes condições: cicatrização de feridas, remoção de manchas na pele, rejuvenescimento, é diurético, é hidratante, ajuda no combate a diabetes, colesterol, problemas digestivos, intestinais e combate à obesidade, porque você vai se alimentando dela e ela contém apenas 10% de matéria seca, de fibra, e o restante é líquido. Então você enche a barriga, né, e está se hidratando e está se apoderando dos benefícios e vai te sustentar por mais tempo. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu gravei mostrando o fruto, que é a pitaia. É um frutinho que ele dá, algumas espécies da palmatória do mato dão, que a gente encontra na cor amarela, na cor vermelha. É as duas cores que a gente encontra mais facilmente. E esse fruto, ele também é rico em muitos elementos que a gente vai ver agora. Então, esse fruto, às vezes ele é chamado de figo da Índia, figo do diabo, pitaia, figueira do diabo, figueira pimenta, figueira do inferno, vários nomes que as pessoas dão. E eu vou mostrar aqui para vocês verem esse fruto. Ele também, além de poder servir de alimento, fazer doces de compota, pode comer ele puro também. Como os frutos servem para controle de diabetes, como eu já falei, a folha, falei da folha, né? Agora eu estou falando dos frutos. Serve para controle de diabetes, controle do colesterol, rico em vitaminas C, E, complexo B, vitamina A, potássio, cálcio, ferro, zinco, magnésio, fósforo e cobre. Está sendo estudado atualmente para combater no combate do Alzheimer e do mal de Parkinson. Estão conseguindo bastante resultados positivos, mas essa parte ainda não é 100% comprovada. Mas está sendo utilizada, estudada e, por enquanto, estão sendo descobertos ótimos resultados. E reduz também a pressão arterial. Para você plantar ela, o que você faz? Você corta ela com a ajuda de uma faquinha ou com a mão mesmo, você puxa, vai rodando ela e tira aqui, ó, bem na base dela. O ideal é pegar uma folha matriz, que seria essa daqui, ó, uma de base, mais forte, não tão mole. Aí você tira ela aqui e planta. E aí ela vai brotar normalmente. E você vai poder ter ela na sua casa. E aí eu vou dar uma dica como plantar essa folha. Você escolha o local, por exemplo, né, do lado de fora da casa, do lado de dentro, mas sempre próximo à porta de entrada, ao portão de entrada. Você faz um buraco na terra. Ele vai bem em qualquer tipo de terreno, mas prefere terrenos mais áridos. E aí você faz um buraco, coloca ele, já preparou anteriormente uma farofa de dendê, farinha de mesa, dendê, sal, misturado, só isso, simples. Você pega 3 punhados, coloca no mesmo buraco que você vai plantar. Você coloca uma fava de Exu, você pode comprar numa casa de artigos religiosos, e você bota um ímã. Cobre com a terra a planta, a palmatória, a raquete no caso, né? Bota a raquete lá com esses ingredientes, tampou, pega a cachaça. Antes de molhar com água, você pega a cachaça e joga 3 vezes a cachaça. Se você tiver já um entrosamento dentro do santo, já tiver uma certa experiência, você pode beber com 3 pimentinhas da costa na sua boca, pedir tudo que você quer
que essa erva traga para você, que ela defenda a sua casa, que ela traga prosperidade, que ela afaste os inimigos. Todas essas energias que Exu manifesta, né? E você bota a cachaça, sopra 3 vezes sobre a erva, deixa ela lá. É bom plantar ela sempre à noite e só vai regar ela no dia seguinte se houver necessidade. Essa planta ela não precisa ser regada, ela pega a umidade do ar mesmo, né? Da umidade do ar ela consegue retirar a umidade. E nós temos então, entregamos a palma para Exu e com certeza a folha em si, que é um ser vivo, que é um ser que tem energia vital, que é um ser encantado, que é a própria natureza, a gente já tem ali um elemento de defesa, a gente tem ali uma energia encantada que a gente pode se beneficiar com aquilo que a gente pediu, com a função que a gente pediu para aquela folha exercer. Então, foi isso que eu trouxe hoje na nossa primeira aula, falando sobre a palmatória do mato. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um beijo do Pai Micaia.